Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui para fazer mais um vídeo para vós e com a esperança que vocês gostem de nos ouvir e que nos continuem a seguir. Agora vou eu ser o primeiro a falar, depois é a minha amada esposa. Espero que gostem deste vídeo, porque este vídeo é para vocês. Então até já! Aqui vou eu. Olá, boa noite. Hoje vamos introduzir um vídeo chamado Incursões Noturnas. A primeira parte do vídeo sobre o que vou falar, e vou falar sobre 3 situações para vocês entenderem até que ponto nós estamos. Começamos por Serena. Alwaid está a 361 anos-luz daqui. É uma estrela que é a nossa estrela, é a estrela de Beta Draconis. É uma delas, há a Uília e há outras ainda, mas é esta onde estão os Dragonars. Está no nono. Entretanto há mais, porque se há um nono é porque há 8 antes e há mais 3 ou 4 depois. Há algum tempo atrás nós descobrimos que o 10º planeta estava a ser usado. Era um planeta muito mais rochoso que o nosso, praticamente sem vida, mas tinha alguma vida e tem. Autóctone de pequenos animaizinhos pequeninos que andam para ali. E nós começámos a receber, encapuzados em Erísia, começou-se a receber um tipo de mensagens diferentes, que não era bem mensagens, eram pequenos cliques de energia que vinham do 10º, Serena. Chamou-se-lhe Serena muito antes porque era um planeta completamente sereno, não se passava nem nada, absolutamente nada, era completamente líquido, tudo líquido, é uma maneira de falar, era tudo sereno, sem problemas. Durante muitos milhares de anos assim foi. Até, se calhar é melhor dizer, centenas de milhares de anos. Nunca nos deu problemas. E também nós temos uma coisa que é os nossos inimigos. A maior parte deles não poderiam entrar lá dentro. Dentro do sistema solar de Alwaid, porque o Alwaid é uma estrela branca de plasma gigantesca que trazia para todos os orcs, trazia dissolução absoluta do próprio corpo. Portanto, se entrassem dentro do próprio sistema solar de Alwaid, seriam destruídos. Mas nós começámos a receber em Erísia, como eu disse, pequenos cliques, e começámos a achar esquisito porque em Serena não tínhamos nada, rigorosamente nada. Um grupo de pessoas é como quem diz, uma patrulha normal tentou lá ir e foi lá. E para espanto nosso, começaram a notar construções na parte exterior ao Sol, porque Serena não rodava, tecnicamente não tinha um dia normal, tinha um dia ao contrário, olha, como eventualmente a própria Lua deste planeta, que roda ao contrário aqui da Terra. E a gente passou, deu uma volta, eram pequenas sondas que foram ver e começaram a ver que havia lá construções. A sonda cumpriu o seu dever e a sua obrigação e voltou. Quando voltou, trouxe as fotografias e as filmagens. Os nossos amigos cientistas lá, as medusas, acharam muito estranho porque nada tinha sido autorizado para lá, nem havia para lá nada. Uma pequena frota foi lá ver e foi recebida muito mal. Foi lá recebida, ou o que a gente chama, foi corrida, pode-se dizer efetivamente, porque foi rechaçada. Era uma frota pequena também, foi só para ver quem estava lá. O que acontece é que nós, ao acharmos isso,
começámos logo a pensar de outra coisa, porque a gente sabia que orcos não podiam ser. Portanto, tinha que ser alguém que estivesse relacionado com eles. E para estar relacionado com eles é porque boa coisa não ia ser. Eu não tenho dúvidas nenhumas. Nenhum de nós tinha que ter. Porque um planeta que estava sensivelmente para aí a uma hora de distância normal de voo de Arísia, era algo que tinha que ser bem tomado em contacto. Então, aquilo que se dirigiu lá foi uma frota muito maior. Desta vez ninguém foi apanhado de surpresa. Aquilo que estava lá era um conjunto de tropas, não demasiadas para não andar nas vistas, mas um conjunto de tropas que estava-se a treinar e a fazer várias coisas, estavam a proteger alguma coisa. Umas grutas que havia, e que havia lá imensas grutas, eles estavam a proteger. O que é que eles fizeram? Infiltraram-se lá para dentro. E isso era a mesma coisa que dizer que não tinham hipótese nenhumas. Só cometeram um crime. Um crime não foi um crime, foi um problema para eles. Saíram cá para fora quase todos a lutar. Ora bem, lutar contra naves espaciais é uma coisa muito restrita, não é fácil. E nem é muito avisado. Eles foram todos destruídos. Porquê? Ninguém se rendeu. E quando não se rendem, só há uma solução. Quando se rendem ainda podem ser trazidos e tal, mas nós não precisávamos de muita coisa, porque nós tínhamos lá por baixo, tínhamos uma coisa que era os computadores deles. Os computadores foram transferidos instantaneamente para as nossas naves e eles pagaram. Portanto, o Arísia, que também nos acompanhava, resolveu fazer uma coisa. Resolveu verificar como é que estava a vida autóctone dali. Aquilo era tipo cães, mas não era cães, mas é uma coisa parecidinha. Que eles eram extremamente dóceis. E a gente notou que eles tinham sido também destruídos em grande parte, mas andava para lá alguns separadinhos. A Arísia resolveu trazer um para a nave. Até hoje continua a ser um dos companheiros dela. Este primeiro exemplo é o exemplo que eu vos vou trazer para vocês verem. E vejam se conseguem perceber. Nós conseguimos trazer este primeiro exemplo. É a Serena. Esse planeta foi limpo. E a partir daí criou-se então o escudo à volta da Allied, que já não havia hipótese nenhuma. Aí acabou. Agora vou-vos falar sobre um outro. Um outro que foi tornado muito pior que isso. Um outro que determinou um terceiro planeta. E uma terceira posição em relação a nós. Agora, vamos falar-vos de um dos maiores, não foi o maior, de uma das maiores derrotas que nós tivemos, nós Drago e do nosso Conselho de Anciãos e também das Sombras. E foi em Kan. Kan é o quarto planeta da estrela Tuban da Alfa Draconis, que está a 303 anos-luz do vosso Sol. Esta estrela foi a vossa... a última vez que foi a vossa estrela polar foi à volta de 4.719 anos. Depois mudou e quando fiz daqui a 21 mil anos volta a ser de novo a vossa estrela solar. A vossa estrela solar não. A vossa estrela que representa uma coisa interessante, que é a estrela polar. Daqui a 21 mil anos, ainda se estiver aqui alguém, que é muito provável, é essa a vossa estrela polar. Nós sabemos do que aconteceu
nós estávamos em Beta Draconis, em Alpha Draconis também há muita gente, e Tuban é uma das estrelas mais brilhantes, mas isso não significa nada em relação ao que aconteceu. Nós soubemos porque algumas das sondas que circulam pelo sistema solar de Tuban funcionaram e mostraram-nos o que aconteceu. E nós não chegamos a tempo. Nem de longe. Só soubemos também depois, mas nem de longe. Nós podíamos ter voltado atrás, mas não chegamos a tempo. Tuban era um planeta que tem mais ou menos, tinha e tem mais ou menos o tamanho aqui da vossa Terra. É um planeta também rochoso, com um líquido que não tem nada a ver com água, que é metano como o nosso, e que tinha uma população grande, muito grande, de draconianos. Essa população era quase metade do que vocês têm agora aqui. Era quase 8, vocês têm 8 mil milhões e eles eram quase 4 mil milhões. Mas tinha uma coisa muito importante. Tinha um minério que era muito interessante e tinha um fator humano. Um dos sujeitos que atacaram Khan era um dos grandes, que nós depois apanhámos aqui há pouco tempo, um dos grandes piratas, raptores do pessoal, de escravos e também um obsessor. Eu era quem? Era um gajo que vocês chamaram há muito tempo. Chamavam Jeová, mas não, tinha outro nome, mas não interessa, para vocês é isso que importa. O que aconteceu foi que a armada deles chegou, cercou o planeta, obrigou a que as pessoas se rendessem, as pessoas não se renderam, e começou a atirar forte e feio para o planeta. E uma armada que está no espaço é muito difícil de vencer para o pessoal que esteja cá em baixo. Não sei que tenham grandes projetores de laser ou com qualquer coisa assim, mas não era esse o caso. As pessoas começaram, eles deram a oportunidade às pessoas se renderem. Eles não se renderam, são Dráculas, não se rendiam. Então eles começaram a destruí-los. E depois de destruir, até ao último 4 mil milhões de Draco apareceram ali, até ao último. Eles desceram, roubaram tudo o que puderam, principalmente minério, que era o que eles queriam. Metais preciosos não era o que lhes interessava, o que eles queriam era minério. E então o que é que fizeram? Fizeram uma última coisa que ainda hoje é falada pelo Conselho de Anciãos, pelo Conselho das Sombras, por algumas federações que estão aí próximas. Eles acabaram com a essência do planeta. Só para quê? Porque podiam. E para mostrar uma posição, para mostrar que poderiam chegar a um planeta e fazer o que queriam e ninguém lhes dizia nada. Durante algum tempo nós percorremos espaço, trecho de espaço, até que encontramos uma coisa que foi algumas das esferas de sondas que foram apanhadas e foram vistoriadas pelo computador, porque aquilo era muito confuso, mas conseguiu-se saber. Convocaram os nossos amigos Draco, viram também o que nós vimos, e eles, contrariamente a nós, eles juraram vingança e ainda hoje não vai ser muito bom quando eles os apanharem a todos. Já apanharam quase todos, mas não vai ser muito bom. Então o que é que se faz? Faz-se uma coisa. Faz uma contabilidade do que aconteceu. 4 mil milhões de Dracos, fora a fauna e a flora natural, e o próprio planeta ficou reduzido a uma esfera, a um pedaço, a um calhau no espaço sem vida, porque ele não tem vida.
Eles simplesmente destruíram a essência. Cannes ficou um calhau no espaço. Ficou um gigantesco cemitério. Eles nem se preocuparam ou não do que ia acontecer. Nem se preocuparam ou não se havia feridos, se não havia, que por acaso, quando nós chegámos, não havia feridos nenhum, tinham todos morrido. Não chegámos a saber se eles tinham morrido todos com o ataque ou ficado com passado algum tempo. No entanto, há uma coisa que a gente diz, o planeta não tinha essência, portanto eles devem ter morrido muito rapidamente. Mas isso não significa que morressem bem. Esse tal senhor resolveu andar pela galáxia à procura. Ele e mais outros como ele, outros capitães como ele, andaram à procura. O que nos tem valido, e que valeu, é que eles não se dão bem uns com os outros. Portanto, aquilo não é exatamente um clube de futebol que é tudo a jogar para o mesmo lado. O que acontece é que eles deixaram pistas. E deixaram algumas navesitas para trás para levar o resto. Os Draco, quando chegaram de Tuban, quando chegaram lá e viram o que tinha acontecido, não sabiam só que estavam com um planeta completamente morto. Não tinha vida, não tinha nada. E havia uns sujeitos à volta que andavam a levar coisas. Ninguém sabia nessa altura se estavam a roubar ou não. Mas quando verificaram quem era, verificaram que não eram Dracos. Portanto, não era de boa ideia andar ali. Então o que fizeram? Os Dracos pegaram neles e fizeram-nos falar. Devo dizer que quando um Draco pega em alguém para fazer falar, eles falam. Vivos ou mortos, eles falam. Porquê? É fácil, ninguém está à espera que eles falem de língua, porque os Draco quase que não têm cordas vocais, mas tem uma coisa aqui dentro que obriga as pessoas a falar, obriga as pessoas a dizer as coisas. E eles falaram e disseram a localização da base deles, de várias bases. Os Draco falaram connosco e nós fomos lá, apoiámos-los. E ao apoiar, eu devo dizer que não foi bonito o que aconteceu depois que foi feito em relação aos piratas, mas eu não tenho pena nenhuma. Porque quem destrói 4 mil milhões de seres só porque pode, para mostrar uma posição aos outros planetas, honestamente, a compaixão, a misericórdia, às vezes falha. Porque foi, sabem, é que os seres eram famílias. Está bem, muita gente estava lá, muitos militares, mas não tiveram chance nenhuma. Eles nem sequer chegaram a ver a cara dos que os mataram. Foi do espaço, porque os piratas também não se podiam dar a luz de descer, porque provavelmente os descessem ficavam ali. Toda esta história foi uma das derrotas maiores. Não chegámos a tempo. Não conseguimos salvar ninguém, nem voltando atrás no tempo. Porquê? Porque se nós conseguíssemos voltar atrás, se o planeta tivesse ainda um bocado de uma energia, uma essência, nós conseguíamos libertar aquela gente e conseguíamos ajudar. Mas o planeta foi descapitalizado da essência, isto é, morreu o próprio planeta. A partir daí, não houve nada a fazer. Nós fomos aprendendo. Tivemos Serena connosco, tivemos mais alguns exemplos e tiveram Cannes. Cannes é presentemente um monumento à miséria, um monumento à maldade e um monumento que vai ser pago muito caro. O próprio Jeová já foi preso, já foi julgado e executado e separado os seus átomos por todas as galáxias cá para aí próximas. Talvez ele consiga um dia se recuperar, mas já não é neste universo. E chegamos agora à terceira parte, que é uma parte que já toca aqui ao Sistema Solar. E essa parte, vocês vão convir que não foi muito agradável, mas também foi aquilo que era necessário. Agora,
vou falar-vos e dizer-vos por que motivo falei nos 2 planetas. É para vos explicar o que está a acontecer agora aqui, neste sistema. Há a questão de uns aninhos já. Os planetas que existiam aqui eram realmente os que estão determinados. Plutão não é bem um planeta, é mais um planetoide, mas é uma lua, mas não interessa. Foi agarrada pelo Sol, pela gravidade, e cá vem andando. E aquilo que a gente aprendeu, e que todos aprenderam, era que era Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e assim por aí adiante. Nós, quando chegamos cá, realmente os planetas que existiam eram esses. Embora lá para um ano-luz daqui está uma outra, que é a Némesis, mas isso fica para depois, para outro dia. Agora, o que importa é que, quando nós chegamos, efetivamente, até Marte era Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. E claro, a Vênus tem 2 ou 3 luas, a Terra tem uma, os outros 2 não. Mas há a questão de uns anos, apareceu, nós não sabemos exatamente onde, mas também vou-vos dizer porque a Armada só chegou há 2 anos e só está um ano e meio que paralisou o tráfego todo aqui nesta zona. Apareceu um planetoide, um bocadinho maior que a Lua, mas completamente absorvente, que negro, que passava sempre, de maneira que nunca ficava entre o Sol e a Terra. Portanto, era um bocado uma órbita mais baixa, mais abaixo, e passava. Lógico que se não há entre o Sol e a Terra, não faz sombra, que é visível pelos telescópios. E nós sabíamos que havia ali qualquer coisa, mas não sabíamos exatamente o quê. Porque aquilo era absorvente, não dava para ver. Os nossos computadores, aquilo que conseguiam ver é que havia ali qualquer coisa. E fomos lá ver. E quase que íamos ficando sem a nave foi ver, porque aquilo era tão absorvente, e é tão absorvente, que não há nada para ver. E se não há nada para ver, é quase que ia-me batendo diferente. Mesmo o próprio radar, que não é radar, tem outro nome, nada indicava. Quando chegamos lá, a única maneira de ver foi rodar sobre esse planetoide e ver a parte que estava iluminada pelo Sol. E aí via-se. A parte que estava iluminada pelo Sol era a parte ao outro lado. Aí via-se. Nós já tivemos grandes problemas por mandar só navezinhas, por maiores que sejam, uma nave, 2, 3, 4, nós tivemos problemas porque nós, se calhar, éramos muito crédulos e pensar, olha, vamos só ver aquilo. Nunca mais aconteceu isso, nem nunca mais vai acontecer. Agora, uma pequena frota da Armada foi lá ver. E ia armada mesmo. Porque se há alguém que está com um planetoide completamente absorvente, é porque há qualquer coisa que anda mal. Há qualquer coisa que está ali que não queria que se veja. Ora bem, nós chegámos lá e, por acaso, minha esposa Arísia foi também. E uma das coisas que a gente viu, que eu também fui como Lúcifer, fomos lá, e a primeira coisa que a gente viu é que aquilo era aquilo estava cheio de baixos de algo, estava cheio de construções. Ora bem, nós sabíamos que sem luz, nós sabíamos perfeitamente que não tinha que, primeiro, se não tinha que estar ali nada, também o nada não tinha que ter construções. Uma análise base disso verificou que o planetoide era esquisito. Porquê? Não tinha, esse planetoide não tinha núcleo, era só um tipo de, para vocês verem, como se fosse uma bola de futebol
europeu, só que tem a parte de fora, não é? Era aquilo. E aquilo tinha a pele da tal bola tinha quase 10 km. E a gente começou a ver, e os detectores começaram a ver que havia milhares de pequenos bip que andavam de um lado para o outro e que determinava que havia ali, pelo menos, o calor base de uma vida. Também isso podíamos ser enganados, porque há vidas que, como não têm o calor base, podíamos... Isso era um barbicacho danado, mas não foi. Nós verificámos isso. Aquilo que estava a acontecer é que nas próprias planetoide tinha um outro à volta, um apelo quase de 1 km, que era a atmosfera, e estava fechado. E havia ali tropas imensas, tropas ali a treinar. Ora bem, vocês punham-se na pele de um Dragonar e de alguém que não era só Dragonar, mas também era outras coisas. Primeiro, vocês pensem bem, tínhamos ali um planetoide que não devia estar ali, nem devia existir. Depois, esse planetoide estava cheio de armações que seriam grutas onde as pessoas treinavam. Ora bem, o que não tem, também por sua vez, isso seria mau, porque para que grutas? Se aquilo era absolutamente, continua a ser absolutamente absorvente, para que as grutas? Os nossos feixes de verificação começaram a atuar pelo planetoide completo. E conseguiu-se chegar a ver alguns dos ver através do computador e ver através de maneiras que nós podemos ver alguns dos tais chefes que lá estavam. A maior parte deles nem sequer sabia onde estava. Sabiam apenas que estavam ali para treinar para uma invasão. Treinavam milhares de soldados que não tinham nada a ver com os soldados daqui. Desde já vos digo, formas diferentes, alguns bípedes, sim senhora, mas não tinham nada a ver. O que é que acontece? Estavam a treinar e foram apanhados com as calças na mão, como se diz aqui em Portugal. Então, qual foi a primeira coisa que se fez? Primeira coisa, anular a bases de explosão. Não é pum, é explosão, os sítios onde tinham as bases energéticas que alimentavam as armas foram anuladas. Eles ficaram pendurados, ficaram sem nada. A não ser as armas pessoais, que também devo dizer que não eram nada más. E isso depois levou-nos a outro pensamento, porque foi outras coisas. O que é que acontece? Eles foram intimados a vir cá fora e render-se. Porquê? Porque começou-se a estreitar a pele. E eles tiveram mesmo que vir cá fora. Não se renderam. Quer dizer, houve alguns que foram agarrados e foram levados para a RAAL, para análises, e ficaram lá para ver o que é que tinha acontecido. Esses foram os que tiveram sorte. Os outros apavoraram-se a ver ali um grupo grande de dracos e de dragos e tentaram reagir. Deu-se-lhes uma segunda oportunidade, coisa que nunca ninguém deu, nem nós nunca damos. E começaram, talvez vocês perceberam, começaram aos tiros por tudo que é lado. Embora o tiro talvez seja uma maneira de falar das armas que eles têm. Ora, o que eles têm uma maneira errada, mas não interessa. Então, em casos destes, a primeira coisa a fazer é acabar com os oficiais. E os oficiais desapareceram todos dali, foram todos levados. Esses oficiais, depois, pelos vistos, falaram bem, e foram levados para a RAAL. E lá ficaram, e ainda lá estão. Os soldados começaram a ser dizimados e dizimados de uma maneira eficaz. Nunca mais seremos apanhados assim. No entanto, havia que nós sabíamos, a nível de pensamento, havia alguns que precisavam, que estavam ali, nem sabiam o que é que estavam, tinham sido levados dos seus
planetas e não queriam estar ali. Eles queriam era que não tiveram azar. Então esses foram trazidos para algumas das naves-mãe e deram-lhes a hipótese de ficar livres. Alguns aceitaram imediatamente. Primeiro porque queriam voltar para as suas terras, para as suas casas, para as suas famílias. E depois, porque nem sequer eram pessoas de guerra, eram pessoas que foram apanhadas, como a maior parte dos soldados, só que não resistiram, entregaram as armas e ficaram livres. Alguns aceitaram ficar a trabalhar connosco. Outros foram levados para os seus planetas. Esta é essencialmente a história desse planetoide que se chama Sedna. Numa outra lugar, a gente pode dizer que a Sedna é o nosso caixote de lixo. Porquê? Porque tudo aquilo que temos a mais, enfiamos dentro do Sedna. Tudo aquilo que não é preciso é destruído e enfiado lá dentro. Agora vamos falar sobre a parte básica do vídeo. E isso é a minha esposa a falar, que é as incursões noturnas. Até à próxima. Bem, então agora sou eu que vou dar seguimento ao resto do vídeo. Vamos então começar. Todas as informações que vos foram dadas no princípio do vídeo pelo meu marido, todas elas são reais. Foram-vos dadas para que vocês possam compreender que nós, os dragões ou dragonares, como nos queiram chamar, e os dracos, ou draconianos, não somos assim tão diferentes de vós. Não somos espíritos ou essências por aí à solta. Isto porque ontem houve alguém que insinuou uma coisa dessas. Somos reais, com corpos físicos, que são os nossos verdadeiros corpos, tal como todos os estelares têm os seus. Isto aqui, digamos que são apenas avatares e, como já vos disse, para podermos interagir uns com os outros, mas acredito que chegará o dia em que cada um se poderá mostrar tal como é, e nesse dia acabarão tantos e tantos preconceitos, tantas tolices fabricadas pela mente maldosa de alguns. Nós, e como todas as raças, temos as nossas vitórias, temos as nossas derrotas, nós sofremos, nós temos compaixão, nós temos bondade, temos solidariedade, temos, sobretudo, uma vontade absoluta de encontrar respostas para as coisas e, por vezes, também procuramos novas perguntas. Não somos deuses, até porque não os há, como muitas vezes já aqui disse. Também não sabemos tudo. Não podemos saber tudo, nem estamos em todos os lados. Claro que também temos as nossas limitações, como todos. É certo que podemos viajar por tantos e tantos lugares e quase instantaneamente, mas isso, bem,
Isso é só desenvolvimento científico. E um dia serão capazes, também vocês, de fazer isso. Assim esperamos nós. Esperamos que aprendam também. Não procuramos o poder, e sabem porquê? É que nós sabemos, e a duras experiências, que os povos tendem sempre a encostar-se como dizer, a encostarem-se a quem manda e depois recusam-se a continuar a evoluir. Pensam que não precisam mais, pois já têm quem os possa fazer por eles. E isso é um engano completo. Às vezes também nos chamam de divindades. O que, digamos a verdade, nos surpreende sempre. Compreendam que o que nós temos é um desenvolvimento científico e espiritual com muitas centenas de milhões de anos de avanço em relação ao vosso. Daí surgirem os falsos deuses, as falsas religiões e que vos continuam a condicionar a vossa forma de pensar e ver as coisas. Continuam, por assim dizer, a escravizar-vos. E vocês são levados a pensar e ver as coisas. São levados a acreditar que estão a evoluir. Puro engano. Mas mesmo um puro engano. Vejam bem aquilo que eu vos vou dizer. Nos nossos planetas, nós não necessitamos de alimento. Não precisamos de matar seres inocentes para sobreviver. Apenas usamos a energia das estrelas para isso, para nos alimentarmos. É esse o nosso alimento. Não necessitamos de roupas, pois os dragos ou os dracos não têm vestes, a não ser os uniformes que utilizamos por vezes, sempre nas naves, claro está. E para isso temos máquinas que as fazem. Não necessitamos constantemente de materiais novos para as nossas casas, pois nós usamos as rochas, que é o que mais existe na superfície dos nossos planetas, e que depois cada família molda a seu gosto. Os materiais que constituem as nossas naves são materiais retirados de outros planetas esses que não são habitados, e são depois esses materiais molecularmente substituídos por outros. Isso faz com que esses planetas não sejam exauridos, como estão a fazer com este, mas sim reconstituídos. Somos a raça que é conhecida nesta galáxia por os jardineiros, pois somos nós que criamos as condições em quase todos os planetas vazios
para que a vida apareça. E não a deixamos à vida que criamos, não a deixamos sozinha e à solta, mas ajudamos no que podemos e fornecemos os nossos códigos de ADN e novas informações também. Damos-lhes todas as possibilidades de se desenvolver e conseguirem permanecer e evoluir. Nós também não usamos dinheiro. E para quê? Para que quereríamos o dinheiro? Para muitos, somos considerados uma raça de pobretanos, mas isso é um erro absoluto de perspectiva. Nós somos os portadores da sabedoria, nós e os dracos. Também, tantos falam dos reptilianos e nem sequer chegam a perceber-se da sua bondade. Somos tão mal vistos e por um motivo muito simples, porque nos planetas em que existem oligarquias de todo o tipo, esses que se julgam de poderosos precisam de inventar qualquer tipo de inimigos para os seus escravos mentais e às vezes físicos. Não para que eles não evoluam e, assim, não evoluindo, não consigam seguir sozinhos. Sabem bem que, quanto mais seres livres existirem, menos poder terão os poderosos. E dá-me tanta pena ver seres que desejam ser livres, que se acham livres e apenas estão a ser manipulados por aqueles que o sabem fazer. E não percebem isso, não aceitam que assim seja e continuam aprisionados a ideias e preconceitos, a falsas ideologias que não são de maneira alguma a realidade, a verdade que tanto buscam e que muitas vezes têm-na à frente dos olhos. Sim, nós tentamos ensinar, mas renegam. Lutam para se manterem como escravos. Que podemos fazer se não continuar e esperar que eles vejam a verdade? Odiamos a guerra, mas também não fugimos dela. Quando necessário, estamos lá a lutar, a ganhar e a perder também, e a ajudar os nossos amigos e aliados. Aprendemos com os draconianos o valor da palavra dada e da honra. Temos dentro de nós, dentro dos dragões, também alguns que se deixaram corromper por ideias peregrinas de poder e força. E aí, infelizmente, traem, esquecem quem são e as nossas obrigações. Alguns juntam-se aos inimigos, aos orques, e ainda outros lideram-nos, pois esta raça orque sempre foi conhecida por não ter grande inteligência e pela sua grande maldade, muitas vezes camuflada em falsa bondade. Mas esses dragos são poucos e sempre dados a traições. Eles estão referenciados e sabem-no bem. E agora, neste planeta prisão e neste planeta inferno, ao mesmo tempo, estão aqui muitos e estão muito ativos.
e nós combatemos-los. Somos obrigados a fazê-lo, pois tentam e muitas vezes conseguem formatar as populações para visões esquisitas da realidade, que são sempre formas retorcidas de ver essa mesma realidade. Criaram coisas a que chamaram de religiões e deixaram-se paulatinamente adorar. Adorar como deuses. E não há deuses. Usam e usaram os orques, a raça do equilíbrio, para os seus atos de subsistência a nível de poder. Usaram e usam a maldade inerente aos orques e seus cúmplices para poderem escravizar as populações. Escravizam não só literalmente, como espiritualmente e também como mão de obra para as suas guerras e para as suas tropelias. Mas, azar o deles, também não podem nem conseguem fugir daqui. Nós, os dragões, dragonares, fomos construindo impérios a nível galáctico. Nós criamos vida e fomentamos a procura do conhecimento onde quer que vamos. Temos mais de 8.000 sistemas solares em que estamos presentes. E temos um império de 9.000 anos-luz de diâmetro. É muito. E ao mesmo tempo não é muito, mas avança sempre. Temos aliados em quase todas as raças que formamos e visitamos, mas também temos oponentes, como é lógico. E porquê incursões noturnas? Perguntarão vocês. Bem, porque nós, no espaço, quando avançamos, estamos sempre protegidos pela matéria do próprio espaço. A única luz que temos é a luz das estrelas que nos cercam e também porque precisamos de luz, não precisamos de procurar muito. Também temos a nossa luz. Nós somos a luz. E somos também aqueles que restam dos arcanjos e anjos dos universos. Ou melhor, do universo primordial. Estamos no universo 2.000 milhões, como sabem. E somos e seremos sempre as raças que são o barómetro da vida. Nós somos a vida. Nós somos a própria vida. Nós temos esperança. Nós temos a esperança como bandeira. Nós temos vocês como metas para evoluir e ajudar. Nós não somos assim tão diferentes de vós. Nós somos como vocês, raças curiosas e que seguem os pendores da realidade. Nós não somos o inimigo. Somos apenas os buscadores da verdade e da justiça. E isso incomoda muita gente. Mas temos esperança. Esperança em vós. E queremos transmitir-vos essa esperança de que tudo faremos para ajudar na vossa evolução, no caminho do conhecimento, no caminho da sabedoria, pois só assim poderão ser livres. Fiquem com a nossa promessa, a promessa de que tudo faremos para
vocês evoluírem. É essa a nossa esperança. É essa a esperança que queremos transmitir-vos, de que vocês venham a ser seres com conhecimento, com sabedoria e seres evoluídos e livres. Olá, acabamos mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Entretanto, vou-me despedir de vocês. Lucifer out. E eu, como sempre, despeço-me também. Satanael, Origin Mater out.